Bem, amigos das redes sociais, amigos e amigas internautas, voltei! Depois aí dos nossos 7 dias aí de celibato, né, fora da área de cobertura, retornamos ao batente e agora eu peço para vocês aí aqueles 2 minutinhos sagrados para a gente iniciar aqui o nosso Abertura do Mercado, fazendo os convites aqui para os nossos grupos especiais, aqueles que sempre estão conosco aí nessa abertura de Bovespa. Então, conto com a paciência e o carinho de vocês para que a gente inicie. 2 minutinhos, galera, não demora nada e a gente já vai começar aí a falar de mercado, o que rolou, o que está para rolar e principalmente aí, né, galera, o que a gente tem pela frente, beleza? Então vamos que vamos, porque a gente tem bastante coisa para agitar aí, galera. Hoje vamos ter um dia véspera de feriado, é um dia que já causa por si só, né, não precisa de um esforço para mais nada, por si só já causa uma volatilidade razoável. Então é isso que a gente vai ter ao longo do dia de hoje. E mata um pouco também, né, a questão de volume, e a gente vai depender muito, muito mesmo dos dados aí que tem aí para sair, principalmente relativos às questões de previdência no dia de hoje, né? Então, é um mercado que vai ficar novamente aí dependendo de noticiários, de evoluções de informações a respeito aí lá de Brasília do presidente eleito Jair Bolsonaro. Vamos ver como é que vai fluir o que tem para pipocar. As notícias são de que pode realmente haver aí sim uma questão de evolução que já estava, digamos, de porta fechada, se abriu novamente para que haja essa possível votação ainda esse ano da Previdência, uma reforma mais enxuta, como o Bolsonaro mesmo já queria que ocorresse. Então vamos ver se isso realmente sai, se sai bacana, se sai do jeito que é esperado ou se vai sair, digamos aí, diferente e aí não acaba acontecendo a votação e o mercado já vinha precificando esse cenário, o mercado já vinha arrematando isso. Então, como isso não aconteceu no tempo que o mercado esperava, aí já trouxe o receio. A gente viu aí a Bolsa dando essa realizada recente aí, que não foi fácil. Nesse período que eu fiquei fora, a Bolsa deu uma caidinha aí considerável e deixou muita gente aí de pires na mão, e principalmente nem pires na mão necessariamente, mas também com um cenário mais tenso aí que nós tivemos aí de quedas recentes do nosso índice e muitos papéis, principalmente Petrobras aí com os problemas voltados às questões de petróleo, a guerra entre Estados Unidos e Irã. Isso aí fez com que também desse uma arrebentada no petróleo, caiu 12% nesses últimos 12% não, caiu 7% só ontem e 12 dias seguidos de queda. Então isso também deixou o mercado bastante tenso e foi um dos catalisadores negativos para a nossa bolsa dar uma arriada. Fora as questões aí que ficaram se arrolando com relação ao Brexit, a Theresa ainda continua desenrolando, as questões lá do déficit orçamentário italiano, que eles falaram, ok, tudo bem, porém eu quero manter isso sim. Eu posso reajustar algumas outras pontas, mas a questão do déficit eu vou manter, e aí eles vão peitar um pouco, então provavelmente deve ser negado, mas eles fizeram algumas concessões e outras não, e vamos ver como é que as coisas rodam. Bom dia, mãe, bem-vinda! Aí a nossa abertura do mercado. Então isso tudo vai causar um burburinho aí interessante nos nossos pregões daqui por diante. E vamos ver como é que as coisas vão rodar com os próximos nomes, né, que vão sair aí com relação aos ministérios, as andadas para trás relativas aí em relação ao Bolsonaro, que aí alguns que são voltados são pró, literalmente o governo não são contra, eles já olham com uma certa reticência a questão. Bom dia, Jéssica, seja bem-vinda aí à abertura. O que traz um pouco de receio, a questão daqueles que são pró-Bolsonaro, é a questão de que ele está indo para trás em algumas das coisas, questão de ministérios, mas outros aí já fazem uma defesa falando que não é bem assim, não é tão negativo quanto se espera. Ele simplesmente está
ajustando as coisas, nem sendo tão radical e também não sendo tão flexível demais. Então vamos ver, tem muita coisa para ser assentada e o fato é que os investidores estrangeiros, né, nesse meio, nesse salseiro todo, retiraram já mais de 1 bi da bolsa somente nesse mês agora de novembro, até 8 de novembro. Lembrando que a gente sempre tem esse atraso de 2 dias, então vai sair os números óbvios aí, mais atualizados. Bom dia, pai, bem-vindo aí à abertura. Então, os dados que eu tenho aqui são do dia 8 de maio. A gente ainda vai ter outros acertos, outras evoluções para que tenha mais, digamos, clareza nos números, mas o que a gente já tem é 1 bi só agora em novembro, o saldo total acumulado no ano mais de 7 bi que os investidores estrangeiros já retiraram. Então, nesse cenário, eles já estão demonstrando claramente, deixando bem descarado de que eles não gostam de incertezas, como a gente já vinha comentando já há alguns períodos antes desse hiato, dessa pausa. Eu já vinha falando a vocês, os investidores estrangeiros estavam ficando do lado de fora, estavam querendo aguardar mesmo essa evolução de como ficaria esse governo. Não é que o mercado não quer ou não gostou do Bolsonaro depois que ele entrou, simplesmente quer definição. E quanto não tem definição, você tem volatilidade, você tem boatos, uns estão confirmados, outros não, e isso causa essa reticência. E aí a gente já tem um cenário já complicado por si só lá fora, com essas questões de taxas de juros norte-americanas que devem ser aumentadas na reunião agora de dezembro. A gente vai ter um discurso do Powell hoje às 9 da noite, que deve reiterar isso. Então, esse cenário tem de se tornar atrativo e não está, né, nesse momento. A gente não tem uma clareza muito descarada, e aí a gente precisa, obviamente, desses motivos, né, de sair essa reforma da Previdência, de ter mais algumas coisas substanciais, não somente as palavras, mas concretizar, efetivar algumas manobras que o Bolsonaro falou, e Paulo Guedes também está agitando, agora o Joaquim Levy, isso também trouxe um pouco de rusga, uns gostaram, outros não, envolvido com Lula, com Dilma, outros falam, não, é questão que ele é competente e tal. Então, tudo isso está mexendo bastante com o mercado. E aí, essas questões de taxa de juros lá fora, que tendem a aumentar nos Estados Unidos, fazem com que os investidores fiquem do lado de fora e esperem uma maior definição, uma maior clareza. Beleza, galera? Então, faltando 3 minutinhos agora para abrir, vamos iniciar aí a respeito do nosso mercado, fazer essa análise bacana, que eu já passei bastante coisa para vocês nesse início. A gente vai falar dos dados econômicos que tem aqui, como é que está, como é que rodou e como que vai aí rodar ao longo do dia de hoje a parte de commodities, a gente falar de dólar, vamos falar aqui dos índices futuros, não só os norte-americanos, mas também os europeus. Vamos fazer uma revisão geral do que a gente tem para hoje e a parte gráfica, para a gente fechar aí, literalmente bater o martelo e fazer o negócio rodar bonitinho, que é o que a gente espera. Beleza, galera? Então, vamos a partir desse momento fazer essas informações para vocês. Trazendo aqui diretamente já na parte de commodities, vamos diretamente aí inverter um pouquinho a sequência que a gente sempre faz aqui. A gente tem o minério de ferro no dia de hoje, que fechou com quedas de 0,78% a 512 yuans por tonelada, ou seja, o minério de ferro fechou em queda no dia de hoje. E isso aí pode aplacar, bater um pouquinho aí no cenário da Vale. Somente se o dólar der uma puxada, ela pode dar uma equilibrada. O cenário asiático foi baixista, eu vou passar para vocês já. E o vergalhão de aço, já pelo outro lado, acabou rodando no campo positivo, subindo aí 70 yuans a 3.937 yuans por tonelada. O vergalhão de aço rodando positivo no dia de hoje, dando uma respirada aí no setor de aço, que vem sofrendo aí recentemente com essa queda do Ibov, ele apanhou bastante. Com relação ao ouro, a gente está com $1.200 e 50 centavos, 0,09 de alta. O petróleo tipo Brent, referência na Inglaterra, a $65 e 96 centavos. As quedas foram fortes, né? A gente estava ali batendo os 80, desceu essa ladeira $15, 0,73% de alta, enquanto o WTI, referência nos Estados Unidos, $55 e 80 centavos, 0,20% de alta, ele referência lá nos States, como eu sempre falo,
também aí que estava batendo casa de 70 dólares, desceu a ladeira seus 15 dólares e está performando nesse nível que está agora. O dólar 3,8094, 0,16% de alta, ele que deu a escalada, né? Depois de 3,68 ali, deu uma corrida, 3,70, 3,75, 3,80 agora. Muitos falavam dólar 2,50, dólar 3 reais, como eu havia comentado também. Cautela, canja de galinha, não é assim. Vejo o dólar aí para fim de ano ficando nessa faixa, não deve oscilar muito dessa região aí de 3,60, 3,90, vamos botar até, vamos enxugar um pouco mais, 3,85, 3,80, ele deve circular nesse campo, salvo a gente aí tem uma confirmação de sim, previdência vai ocorrer, que seja realmente votada e aprovada, ou não vai sair, nem se sabe quando, aí a gente pode ter alguma desgarrada com relação ao dólar. Falando do Bitcoin e criptomoeda, 6.378 dólares e 80 centavos, 1,15 de baixa para ela. E falando dos mercados internacionais, aqueles que já fecharam no dia de hoje, os mercados asiáticos, a gente teve aí o Nikkei 225 no Japão a 0,31 de baixa, fechou numa leve queda, nada gigante, mas acabou aí, deixa eu dar uma olhadinha, não, isso aqui é o índice futuro, vamos corrigindo aqui, o Nikkei 225 no Japão, ele fechou com uma leve alta de 0,16, aqui que eu falei que está embaixo é o índice futuro, que já é a projeção do que vai ter hoje à noite, mas o Nikkei 225 no Japão, mais 0,16% de alta, ele fechou com uma leve alta, por isso que eu achei estranho, tá formando baixa ali, fechou com uma leve alta, nada gigantesco, e por causa das tensões que a gente tem relativas aí à China, a problemática que ainda está lá cerca, os dados de venda de varejo que saíram na noite de hoje não agradaram, apesar da produção industrial ter melhorado, as vendas de varejo foram muito baixas, isso afetou os mercados, não só asiáticos, mas deu uma afetada, né, no geral, porque já há o receio dessa desaceleração econômica por lá, meu Deus, como é que vai funcionar, se isso realmente se confirmar, então os mercados por lá ficaram meio azedos. E o Xangai, na China, fechou lá 0,85 de baixa, China A50 menos 1,33 de baixa e Hang Seng Hong Kong menos 0,54% de baixa. Os que estão rodando nesse momento, estão abertos lá na Europa, DAX na Alemanha menos 0,38%, FTSE 100 na Inglaterra menos 0,03% de baixa, CAC 40 da França menos 0,50% de queda. Eurostock 50, um conglomerado das 50 maiores ações da zona do euro, praticamente uma média das bolsas lá da Europa, estão rodando em queda de 0,54%. S&P 500 VIX, que eu sempre comento, índice do medo, medida que sobe, a gente tem maior aversão a risco, maior saída de capitais dos mercados emergentes, dos globais também. E à medida que cai, a gente tem uma maior propensão à entrada desses recursos dos mercados globais e mais afetados os emergentes. Ele, nesse momento, está subindo 3,65% aos 20,70 pontos, o que indica uma maior propensão à saída de recursos dos mercados de ações globais nesse momento. Então, olho vivo que a gente está com esse cenário de aversão a risco, um pouco maiorzinho aí nesse início de mercados, nosso principalmente. Dow 30, índice futuro 0,13 de baixa, S&P 500 0,15 de baixa e Nasdaq 0,41% de baixa, compondo aí os índices mais relevantes dos Estados Unidos, operando em queda nesse início de mercado, lembrando, horário de verão rodando, a gente só tem aí os mercados norte-americanos rodando a partir de 11h30 da matina. 11h30 não, galera, 11h30 não, é mais tarde. Os mercados por lá abrem aí, com 2 horas de diferença, abrem 12h30. Então a gente tem aí esse hiato forte e aí causa essa diferença grande aí de tempo. Então nosso mercado fica modorrento, fica devagar, quase parando até lá. E aí depois, somente depois que a gente tem aí uma definição mais clara do dia. Então, mesmo com esse acerto, que eu não acho o melhor dos mundos, vou ser sincero a vocês, eu acho que a gente ainda está devendo aí bastante coisa aí para fazer esse mercado rodar. E
Eu sendo bem direto a vocês, eu não acho uma boa essas mudanças de horário, aumentar em mais 1 hora o nosso mercado para as 6 horas. Eu acho que se jogasse um pouco mais tarde, fechasse um pouco mais tarde, seria melhor do que estender em 1 hora a mais. Isso deixa o mercado um pouco zonzo, um pouco confuso, vou ser sincero a vocês. E aí, como eu falei, os dados que a gente vai ter aí norte-americanos, eles vão pipocar agora 11h30 da matina, e vai ser aí do índice de preços ao consumidor. E o índice de preços ao consumidor, ele está com uma projeção de leve crescimento para 0,3%, e o núcleo do índice de preços ao consumidor, a inflação, está também com uma projeção de crescer para 0,2%, ou seja, a gente tem projeção de aumento da inflação, e isso pode corroborar aí a questão do aumento realmente da taxa de juros norte-americana agora em dezembro. Então o dado sai daqui a 1h30, fiquem de olho que isso aí vai causar relevância nos mercados, beleza? Então agora a gente vai aqui falar do que tem de balanço, nada muito relevante também no dia de hoje. A gente tem aí Ross, tem Banrisul, SLC, TOTVS, BR Brokers, esses papos. Não, isso aqui já pipocou no dia de hoje, galera. O que a gente tem aí é CCX, Carvão, Cedro, Indusval, Paraná, Lopes Brasil, Oi, M Dias Branco, PDG, CEMIG, Divulga e Eternit. Esses aí sim são os relevantes que a gente tem aí para soltar, e já fechando a conta também com relação aos balanços. Então temos esses aí, relevante mesmo para a gente falar bem sinceramente. Temos aí CEMIG e PDG que vão sair após o fechamento, e a Oi que divulgou os números agora pela manhã. A gente vai ver se já tem aqui atualizado e passo para vocês. Esses outros dados aí de Marisa, como eu falei, BR Brokers, TOTVS, CLC, Rossi, saíram todos no dia de ontem. Então agora, partindo para a parte gráfica, literalmente são 10h07, a gente tem aí o nosso Ibovespa perdidinho, o índice futuro a 0,09 de baixa, o índice à vista 0,08 de alta, 84.900, os mercados aqui nossos querendo ainda definir o viés ou o que eles vão fazer para o dia de hoje. E eu digo a vocês que os suportes nossos do dia de hoje estão muito claros, né? Isso aí não tem muita diferença do que a gente viu aí dos últimos dias. E eu vou passar para vocês aqui agora os números. Vamos lá, diretamente aqui falando do que a gente tem de Ibovespa, a região de resistência fica na faixa agora de 85.800 pontos, na média de 20, e a média de 8 está em 86,5. Esses são aí os suportes voltados para as médias. Questões de preços diretamente, a gente tem 85.500, 86.200, se formando como barreiras relevantes aí para o nosso índice buscar melhores números. E aí, acima disso, obviamente, de volta para 87.300 pontos, 88.400 e os 89,5, que foi o último pico aí, máxima histórica do nosso mercado. E aí é onde a gente fica com essa barreira relevante, 89.500, 89.600. Campo de baixa, a gente tem aí um suporte forte na faixa de 84.000 pontos, né, tendo só uma pequena segurada nessa região de 84.700. Se a gente vir a perder, a gente desanda, dá essa caída relevante nessa faixa de 84.000, que acaba vindo com um bom suporte, um suporte bem relevante, que se perdido vai fazer a gente dar uma despencada aí rumo a 82.700, 82.800 pontos. Então, peço atenção, porque a gente está em um momento bem importante, bem relevante no mercado. Você vê que depois dessas quedas que nós tivemos aí diretas praticamente, né, vamos botar aí 6 pregões de quedas aí seguidos só, não vou dizer que teve uma altinha aí de 0,02%, uma alta muito muquirana. Bom dia, Théo Rocha, seja bem-vindo aí. Então eu considero que a gente teve praticamente 6 dias seguidos aí de queda, sendo que os últimos 3 foi com uma oscilação muito forte, uma volatilidade muito alta, e isso se deu a partir do início da nossa semana agora, né? Segunda, terça, e hoje a gente está chegando na quarta-feira. Sexta-feira já foi, um pregão que já deixou o mercado bem nervoso,
mas ao longo dessa semana a gente ainda ficou bem zonzo também, e isso é muito dessa questão, desse cenário de tipo, caramba, chegamos no suporte, 84 mil segura, ou a gente vai perder e vai cair um pouco mais. Então essas informações, elas estão sendo dissecadas. Não sei se a gente vai ter força necessariamente hoje, nessa véspera de feriado, com volume já tendendo a se reduzir mais, as questões de especulações ficando um pouco mais altas. A gente vê os papéis abrindo aqui, praticamente tudo já foi, já rodou, 10,10. Petrobras 0,33 de queda, Vale 1,86 de baixa, aí corroborando o que eu havia dito em relação aos problemas da China e o minério em queda. A Petrobras não está respeitando muito a questão do petróleo que está subindo, ela está caindo um pouquinho mais no dia de hoje. E questões dos bancos aí que estão tentando segurar um pouquinho a onda, levemente em alta nessa abertura. E o Banco do Brasil 0,26 de alta, contrabalançando a 10 de queda. Então, vai ser um dia bem volátil, vai precisar de bastante cuidado, e eu vejo que a definição dele não vai ser muito agora nesse início de pregão. A gente está com 11 minutinhos, o Break Índice futuro foi para 84.700, os índices futuros aumentaram, ampliaram a queda. A gente pode ter um aumento dessa realização agora, mas ainda não está definido o dia, vou ser sincero a vocês. Suporte 84 mil, vamos ver como é que o mercado vai se comportar nessa região, se vir realmente a pegar uma pressão de queda para chegar ali. Chegou ali, a gente vê se vai conseguir reagir ou se vai perder, e aí a gente pode abrir os campos para vendas um pouco mais realçados, um pouco mais firmes nesse momento. Ok, galera? Então, vamos falando já aqui também de alguns papéis para vocês. Vamos diretamente aqui dar uma analisada em como que as coisas vão rodar aqui. Vamos lá, agora vamos começar por Petrobras. Petri 4, vamos escolher esse ativo aqui, o papel que está performando aí em uma baixa atrás da outra. Ele só teve uma alta aí na quinta-feira, foi sexta-feira que ele conseguiu dar uma respiradinha, mas segunda, terça e hoje está performando em baixa, querendo perder a região aí de R$24. Se o ativo realmente confirmar essa perda de 24, 23,95, a gente pode ter uma realização nada muito gigante para 23,70, mas objetivaria a gente voltar para a faixa de R$23,25 e até mesmo R$22,90, fechando mais um gap que havia sido formado aí de alta naquela tendência que a gente pegou aí de alta bem interessante, que foi iniciada aí no dia 18 de junho e veio caindo, apesar de uma pequena maior de baixa, ou seja, operar em compra só em repiques e operações mais voltadas para day trade, com uma singela ou um repiquezinho suave, mas a tendência ficou baixista de Petri 4, galera. Só reverteria mesmo se a gente conseguisse pelo menos começar a brigar acima da região de R$26, ou pelo menos 25,30 a gente começaria a olhar com um pouco mais de carinho, mas 26 seria ideal. Então, nada de compra para esse ativo nesse momento. Vale também o ativo aí precisando performar com mais clareza. A gente está com o samba das médias aí, elas cortam de cima para baixo, elas de baixo para cima, agora está querendo cortar de cima para baixo para ampliar, ou seja, levar a mais indícios aí de possíveis quedas na nossa valezinha querida. E se ela vir aí a perder a região de R$54,90, R$54,80, a gente pode ter mais quedas aí levando o papel para R$54,30, R$54,20, e abaixo disso o ativo cai aí para a região de R$53,50, e se vir piorar muito, R$52,52. Para cima, se a gente conseguir ver esse ativo recuperar, ganhar fôlego e espaço, pode ir para a região aí de R$56,20, né, R$56,30, e se conseguir passar dessa barreira
Vale, mas enquanto isso a gente está com esse cenáriozinho mais zicado para ela, né? Precisando de um pouco mais de clareza, e eu vejo aí que a gente precisa segurar um pouquinho a onda. Vamos lá. Agora vamos falar de CEMIG. CEMIG 4, como é que ela tá? Que CEMIG 4 nesse momento, o ativo está rodando a R$ 11,36. Ele precisa, depois que ele atingiu aquele pico relevante ali na região de R$ 12,50 praticamente, ele não conseguiu muita força, muita disposição, acabou perdendo aí, voltou para a região de 10,95, aí saiu uma reação para tentar voltar à região de 12, depois caiu de novo, os 10,85, recuperou, foi para R$ 11,60 e agora R$ 11,38, ou seja, ativo sambando dentro dessas linhas. Precisa romper essa região de R$ 11,90, praticamente R$ 12, e com suporte na faixa de 11. Então, nesse momento, não dá para a gente fazer muita coisa, tem que acompanhar mesmo o ativo, ver se ele vai continuar sustentado pelas médias de 8, que está em 11,40, e a média de 20, que está em R$ 11,10. Se vir a perder, vai chamar mais queda, rumo até 10,50, e se também conseguir engatar uma recuperação, pode voltar à região dos 12,50 se passar de 12, beleza? Ativo que está hoje pode ser pelas questões de terem solto aí, terem libertado a galera da JBS, mas o ativo está aí a 10,38 na máxima, agora 10,27. Ele que já abriu a 10,21, ele tinha fechado ontem, chegou na mínima ontem 9,66, foi fechar em 9,85, agora operando aí acima da média de 8, que está em 10,21, e a média de 20 está em R$10,04. Se chamar uma realização, se perder esse 10,21, fatalmente vai buscar essa média de 20 períodos aí que está em R$10,04. Então, olho no lance, fiquem atentos, que isso vai ser bem relevante e vai realmente causar um fluxo. Se a gente tiver um rompimento dessa barreira de 10,50 para a JBS, a gente consegue engatar rumo aí a 10,80 até R$11. Campo de baixa, como eu falei para vocês, perdemos aí o suporte de R$10. Então, se a gente perder esse suporte hoje, que foi a abertura, 10,20, a gente volta para 10 e pode cair até para os R$ 9,90. Então, fiquem de olho que é um ativo que está no centro das atenções hoje, e aí isso vai causar diretamente um auê, um salseiro grande nos nossos mercados. Beleza, galera? Agora vamos aqui de mais um papelzinho para a gente fechar a tampa. Vamos falar de banco
que eu gostaria. Beleza, galera? Então, um grandíssimo abraço a vocês. Nos vemos aí mais tarde no fechamento do mercado, firmes e fortes, passando todos os detalhes que nós tivemos aí a respeito do nosso Ibovespa do dia de hoje.